Então vamos lá para mais um vídeo. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo agora. O Trump atacando o Jerome Powell, vai ser processado, indiciado. Isso não teve muito impacto nos mercados financeiros, mas a gente também precisa entender um pouquinho do que é que está acontecendo lá dos Estados Unidos. Como eu costumo sempre falar, né? O que que o Jerome Powell tem na mão? Claro, um pepinaço para resolver, uma inflação que foge do seu controle, né? Porque tem medidas políticas, econômicas, globais que também influenciam na inflação ali dos Estados Unidos, principalmente as taxações que Trump vem fazendo. Isso também tem repercussão na inflação, com toda certeza, mas sim, o Banco Central tem um papel muito importante no controle dessa inflação, pelo menos na tentativa de controlar essa inflação. Mas o pepino que eles têm na mão é basicamente um controle de ar-condicionado aqui como esse, mas o visor deles, ó, tá quebrado. Então o que é que teria no visor? Teria exatamente a informação precisa de quantos graus ele precisa subir, né, quanto de juros ele precisa aumentar ou quanto ele precisa diminuir, mas como o visor está quebrado, ele tem que ir fazendo aos poucos. E no caso aqui, o frio seria a inflação, né. Então o que é que o Jerome Powell está tentando fazer? Aumentando os juros gradativamente, né, já vem parando, na verdade, ele tá o difícil saber é quando ele começar a baixar e quanto ele vai começar a baixar. Claro que a pressão de Trump é que o Jerome comece a baixar os juros rápido e de forma mais abrupta, mais incisiva. O Jerome não acredita que é o momento, por isso vem segurando isso vem incomodando bastante Trump. Ou seja, o que o Trump quer é que o Jerome ligue a impressora, imprima mais dinheiro, facilite, disponibilize esse dinheiro para a população, né? Baixe os juros, impressão monetária, facilita esse dinheiro. Porém, o que o Jerome Powell está se preocupando é que, se ele ligar a impressora cedo demais, ele pode fazer com que a inflação saia de controle no país. Então, realmente, ele tem uma missão complicada, o presidente do país azucrinando a sua cabeça ali para que ele comece a baixar os juros de forma abrupta, e ele, com a sua responsabilidade e o medo, ou seja, por não ter a certeza que esse é o momento de começar a fazer isso. Pois é, essa é a missão do Jerome Powell e é essa a pressão do Trump em cima da cabeça do Jerome Powell. Agora, vai ser uma pressão não só com palavras, né, mas uma ação judicial. Então vamos tentar entender o que é que isso pode impactar, né, nos mercados, mas, sinceramente, eu não vejo por que impactar. Eu acredito que isso é até uma medida de Trump um pouco, né, equivocada. Não vejo isso como foge da sua alçada, né, ele não era para se meter nesse quesito aí, né. Então, mas aqui é uma declaração, né, do site do Federal Reserve, e essa declaração foi ontem, dia 11 de janeiro de 2026, e basicamente é ele esclarecendo tudo isso e dizendo que vai continuar fazendo o trabalho dele, ele vai continuar, ditando e colocando as taxas de juros, pensando mais no controle da inflação e no equilíbrio econômico do país, e não vai se importar muito com essa pressão de Trump. Nem que seja por meios judiciais, ele, segundo ele, vai continuar, né. Esta nova ameaça não se refere ao meu depoimento em julho, passando pela reforma de edifícios do Federal Reserve. Não se trata de um papel de supervisão do Congresso. O Fed, por meio de depoimentos e outras divulgações públicas, fez que todos os esforços para manter o Congresso informado sobre o projeto de reforma. Esses são os pretextos. A ameaça de acusações criminais é uma consequência do fato de o Federal Reserve definir as taxas de juros com base na nossa melhor avaliação do que será melhor para o público. Ou seja, eles estão preocupados em realmente controlar a inflação e não ser impactados por essa pressão do governo, em vez de seguir as preferências do presidente. Ou seja, claramente, ele não quer ligar a máquina e baixar os juros, incentivar aí na disponibilidade, porque ele sabe que os Estados Unidos pode pagar um preço muito alto por isso, a economia dos Estados Unidos pode pagar um preço muito alto por isso. Mas Trump, por sua vez, quer melhorar sua reputação, quer incentivar o país, e eu acho que ele não devia se meter nisso de forma nenhuma, né. Eu acho que essa é a função do Banco Central, e ele tem que fazer o trabalho dele sem se meter nesse campo aí, né. É uma situação bem difícil, como eu falei,
é um controle remoto sem o visor, né, porque o Jerome Powell vai aumentar os juros e ele precisa esperar um tempo para ver como é que a população, como é que o país reage com esse aumento. E quando ele comece a baixar, ele também não pode fazer isso de uma forma abrupta, ele precisa fazer isso de uma forma lenta e cautelosa, porque cada toque que ele der de ajuste ali, início de começar a baixar os juros, ele precisa esperar, ele precisa perceber como é que está reagindo a população, como é que o mercado está reagindo. Ele não pode fazer um incentivo exagerado, um corte exagerado, nem um aumento exagerado, nem tampouco se manter com juros altos durante muito tempo, porque ele pode, né, ficar atrasado na hora de baixar esses juros e acabar prejudicando também a economia dos Estados Unidos, fazendo com que a economia dos Estados Unidos entre numa recessão. Então, realmente, ele não pode nem apertar demais, nem afrouxar demais, é um controle remoto sem visor mesmo, não tem para onde correr. É uma situação difícil e complicada, não tem cálculo para poder saber exatamente o que vai acontecer quando você aumenta os juros em 1% ou abaixa os juros em 1%. Não tem um cálculo que defina e te diga com exatidão, o que é que vai acontecer, porque existem outros fatores macroeconômicos globais que influenciam também nessas abaixadas e aumentos de juros, nessa interferência do Fed. Então não é só a interferência do Fed que vai ter um aspecto ali, vai refletir ali na inflação, né? Outros aspectos também vão refletir, também vão impactar ali na inflação do país. Por isso que ele precisa fazer tudo isso com muita cautela. A questão central é se o Fed conseguirá continuar a definir as taxas de juros com base em evidências e nas condições econômicas, ou se, em vez disso, a política monetária será dirigida por uma pressão política ou intimidação. Isso não pode acontecer, isso geraria uma insegurança absurda, né, por parte de investidores externos, quem compra dívida dos Estados Unidos e por aí vai. Então, realmente, não seria o cenário ideal, que o Jerome Powell deixasse se influenciar pelo presidente, mostraria uma fraqueza e uma possível desconfiança aí por parte dos investidores, né. Então, situação aí bem delicada aí, mas os mercados, né, não reagiram, não tiveram uma reação, perante a isso, né, então não se preocuparam muito com isso aqui. Eu acho que já estavam, todo mundo já estava meio que ciente que dessa intenção do Trump, e todo mundo também já está ciente da postura firme do Jerome Powell. Então, é isso, os mercados não se impactaram demais com essa notícia. E a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho também no Bitcoin, para a gente tentar entender. Vamos começar aqui pelo S&P 500. Eu tinha mostrado para vocês aqui no Price Action, na última análise, vou até aumentar aqui um pouco as, as letras, né, para a gente ver melhor a tabela e os valores ali ao lado. Então, a gente tem aqui no Price Action um triângulo que eu tinha comentado com vocês, né? Esqueçam essa linha aqui, né? Um possível triângulo aqui, que o rompimento desse triângulo alvo seria aqui no 7.353. Isso aqui seria um cenário excelente para o Bitcoin. Claro que a busca por novas máximas ao S&P 500 também teria que ser acompanhado por um apetite ao risco, que eu venho falando bastante, para a gente ver ali também o Bitcoin e o criptomercado como um todo acompanhando essa movimentação do S&P 500. E, vamos lá, tentar entender também o que é esse tracinho aqui, né, eu tinha mostrado essa possibilidade também dessa formação aqui pelo Price Action, disso aqui ser uma cunha, um canal ascendente, e se isso for um canal ascendente, a gente vai saber aqui dessa resistência, se não conseguir romper, né, essa zona aqui, o topo desse canal, a gente vai saber que isso aqui pode ser um canal ascendente, a gente precisaria ficar um pouco mais atento, mas é isso, enquanto o S&P 500 estiver trabalhando aqui acima dessa linha de tendência de alta, como eu falei na outra análise, a probabilidade maior é da gente ver o S&P 500 continuar desbravando novas máximas históricas e rompendo as máximas, como vem fazendo aqui agora, já rompendo máximas históricas agora nos 6.982. Muito próximo aí dos $7.000. Então, vamos ficar atento aí, isso pode ser muito benéfico também para o Bitcoin. Falar rapidamente aqui do ouro. O ouro também vem renovando máximas históricas. Fez duas correções, né, fortes desse candle também, né, dois desses candles que a gente teve aqui com uma correção mais aguda, mas correções para captação de liquidez e continuação da movimentação. O ouro segue rompendo máximas históricas, vem sendo cotado agora a onça Troy, que são 31 gramas de ouro, a 4.000
$4.614. Apenas 31 graminhas de ouro está custando $4.614. Meu irmão, isso mostra para a gente claramente como os bancos centrais e os grandes investidores estão percebendo os mercados nesse exato momento. A insegurança da economia, da política global, tudo isso está fazendo com que os metais preciosos venham se destacando. Metais preciosos são ativos historicamente de segurança. Em momentos de incerteza, é exatamente isso que os investidores fazem. Vão buscar ativos como esse para colocar o seu capital. E a gente também sabe que muitos bancos centrais já vinham comprando ouro há um bom tempo. Inclusive, o Brasil também vem comprando ouro, a China vem comprando bastante ouro, já fiz conteúdo falando sobre isso. Inclusive, a China vem comprando ouro que nem declarava, nem está declarando, ouro escondido aí também. Então, meus amigos, a corrida pelos metais preciosos segue firme e forte, e isso porque a gente tem um cenário de incerteza, insegurança. Claro que se suspender para o lado de recessão, conflitos, isso tende a desenvolver ainda mais. Claro, quando é que vai começar a corrigir? Quando esse cenário de incerteza começar a se reduzir e a política veja um caminho mais claro, a direção mais claro, tanto para a geopolítica quanto para a economia global, controle de inflação e todas essas narrativas que o mundo quer ver uma direção mais concreta, né? Os Estados Unidos vai conseguir controlar a inflação, não vai? Trump vai parar com as taxações, como é que vai ser essa desglobalização, onde é que ela vai parar, como é que vai ficar esse comércio internacional? Isso tudo precisa ser bem definido e bem claro para a gente poder ver os ativos, né, mudarem de direção. Nesse exato momento, incerteza provocando altas exorbitantes nos metais preciosos. Aqui a gente está vendo a prata também, segue renovando máximas históricas, sendo cotada agora 85,881. E a platina também vem buscando renovar sua máxima histórica. Ainda não renovou máximas históricas, mas está aí em direção também, dentro de padrão de alta, padrão forte de alta, sendo cotada a platina agora $2.365. Então é isso, os metais preciosos estão deslanchando, isso graças ao cenário de insegurança que a gente está vendo agora. E vamos lá agora falar do Bitcoin. Bitcoin gráfico de 12 horas. Quem acompanhou a última análise, eu tinha mostrado para vocês esse padrão, essa divergência de alta. Quando a gente vê essas duas limas centrais aqui que mudam de cor, né? Estava na cor laranja, se afastaram aqui, né? Uma foi para baixo, outra foi mais para cima aqui e mudaram de cor. Agora na cor branca e o preço trabalhando acima delas é o que é mais importante. Então, enquanto o preço estiver trabalhando aqui no Bitcoin acima dos 90, 211, temos ainda grandes probabilidades de a gente ver fortes movimentações de alta, a gente ver esse padrão de alta seguir ganhando força, né. Então, para isso, precisa se manter aqui nos 90 a 211. Na verdade, se ele se mantiver acima das duas limas centrais, são acima desse range, acima dos 84 para cima, ou seja, ele pode vir buscar liquidez ainda, mas ele precisa respeitar essa última lima central e ele pode voltar para o range aqui para continuar esse padrão de alta. Claro que quando as limas coloridas, que são resistências nesse exato momento, né, supostas resistências, estão aglomeradas, se tornam resistências mais fortes. Mas o padrão vem ganhando força, pela tabela a gente já vê aqui dando compra dos 5 minutos até o gráfico de 20 horas, ou seja, padrões de alta vem desenvolvendo e vem ganhando força. Vamos ficar atento para ver se eles vão continuar ganhando força em direção dessas outras limas coloridas aqui. E a última resistência mais importante aqui nos $99.000, próximo da zona dos $100.000. A gente também tem que ficar atento aqui à dominância gráfico diário, está em divergência que é uma divergência de alta, enquanto estiver dentro do range aqui, não tem uma decisão. Se começar a trabalhar aqui acima dos 59, perigoso para as altcoins, a gente pode ver padrões de alta retornando. Ideal para as altcoins seria que a dominância perdesse aqui essa segunda lima central e começasse a trabalhar aqui abaixo dos 58 a 55. Isso seria muito interessante para as altcoins. E se começar a trabalhar acima dos 59,36, perigoso para as altcoins. A gente pode ver as altcoins sofrendo, ou pelo menos se a gente vê o Bitcoin subindo, com a dominância do Bitcoin também subindo, as altcoins só vão acompanhar de forma mais lenta, né, não tanta força. Para a gente ver as altcoins deslanchando e ganhando força, na minha visão a gente teria que ver um cenário, um contexto, ainda ter alguma narrativa que justificasse isso. Nesse momento não vejo nada para justificar uma narrativa que faça com que as altcoins cheguem no seu momento, né, na out season, né, que todo mundo esperou e não veio da forma que todo mundo estava esperando, né. Então
Cenário complicado para as altcoins na minha visão ainda, mas não tão complicado assim para o Bitcoin, né. Bitcoin está num cenário até interessante, que a gente tem um padrão interessante de alta e tem já grandes expectativas aqui, principalmente pelo S&P 500, né. Vamos ver se o apetite ao risco retorna, mas a gente também precisa estar atento aqui também à análise de sentimento. Para isso, trazer o mapa de liquidez aqui, mostrar para vocês que a gente tem realmente um range aqui, com muita liquidez para ser captada nesse último fundo aqui na zona dos $89.000 até os 88.800. A gente tem um range aqui com alguns bitcoins 140, 119, $139 milhões para serem estopados e liquidados aqui nessa zona, nesse range. A gente vê que tem mais liquidação para ser captada, né, em posições aqui de long, né, então a gente pode ver o preço, né, buscar rapidamente essa zona, captar essa liquidez, para aí sim depois ele continuar esse padrão de alta que a gente está vendo ganhando força ali em tempos gráficos maiores também ali pelo Bitcoin. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, não vou me prolongar muito mais do que isso, e se você não está inscrito ainda, pô, chegou até aqui nesse momento, deixe seu like, ajude esse canal a crescer, a gente está aí se esforçando para a gente ver esse canal, o algoritmo começar a entregar esses vídeos de forma mais efetiva. Me ajude com isso, deixe seu like, me siga e compartilhe esse conteúdo com outro amigo, alguém que você sabe que pode acrescentar também. Tamo junto, até o próximo vídeo. Eu sou Genaro Ramos e valeu. Um abraço, meu brother. Tamo junto.